Oi, tudo bem com você? Se você tá ouvindo esse episódio bônus, é porque acompanhou a primeira temporada do Colo de Longe. Seja um ou todos os episódios, e agora tá aqui comigo pra esse papo especial. Mas se eu estiver errada, pausa aqui e vai lá no feed ouvir todos os outros antes. Vai fazer muito mais sentido assim. Hoje, o episódio é um pouquinho diferente. Não tem convidada, não tem roteiro gigante, é só eu e vocês conversando. E eu precisava fazer isso. Precisava parar, respirar e contar como foi viver essa primeira temporada do Colo de Longe. Porque, olha, não foi fácil. Entre trabalho, rotina, comida, criança pra cuidar, a gente se perde. A gente se esquece de quem é. Eu tava muito nesse lugar. Apesar de amar tudo que eu faço, eu amo meu trabalho, maternar, a minha rotina, muitas vezes a gente entra no modo automático de obrigações e esquece do nosso propósito. É como se a gente fosse só o papel que exerce e não a pessoa que a gente é. Faz sentido? E esse projeto me puxou de volta pra mim. Foram noites em claro, dormindo muito tarde, com a casa silenciosa, só eu e meu computador, tentando alinhar cada roteiro, revisar cada fala, para que tudo fizesse sentido pra vocês. Foram horas ouvindo e reouvindo edições, prestando atenção até no silêncio entre uma frase e outra. Inclusive, eu queria deixar um beijo pro Mika, minha mão direita nisso tudo, que ouviu muito mais a minha voz do que qualquer pessoa deveria ouvir na vida. Teve também manhã que eu deixei a academia de lado, porque tinha gravação antes do trabalho e não dava tempo. Teve gravação que substituiu o meu horário de almoço e outras que tiveram força-tarefa da casa toda para tentar tirar o barulho do meu filho brincando na sala. Foi uma dedicação imensa, mas ver que mais de 80 mil pessoas chegaram ao colo, gente, é surreal. É como se cada uma de vocês estivesse aqui na minha frente, segurando a minha mão e dizendo: vai, Gi, continua. E claro, nada disso teria acontecido sem cada convidado incrível que topou abrir o coração, compartilhar histórias e confiar nesse projeto que ainda estava engatinhando. E ainda está, na verdade. Vocês ajudaram a dar forma e alma nessa temporada. E eu sou imensamente grata por isso. E, gente, sério, isso tudo não tem preço. Então eu só queria terminar essa primeira introdução falando muito obrigada, agradecendo de verdade por tudo. E aí, enquanto eu pensava em como fechar essa primeira temporada, uma ouvinte muito querida me mandou uma mensagem. Gi, por que você não faz um episódio bônus respondendo as nossas perguntas pra gente te conhecer melhor? E eu amei a ideia, porque o Colo sempre foi sobre histórias compartilhadas, mas também tem sempre um pedacinho meu em cada conversa. Então hoje eu vou aproveitar esse momento só nosso para responder algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. E se você ainda não segue, vai lá, @colodelonge. Então vamos lá. Não sei o que você tá fazendo aí enquanto você me ouve, se tá lavando a louça, arrumando a cama, dirigindo ou só tirando um tempinho para você. Pega seu café, uma taça de vinho, quem sabe, deixa o celular aí na cozinha, aumenta o volume do carro e vem comigo. Vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi foi: como surgiu o projeto? O Colo de Longe surgiu do desejo de criar um espaço de conexão entre mães no exterior. Eu sou jornalista, então eu já não exerci o jornalismo faz um tempo. Hoje eu trabalho com marketing e comunicações e eu não exerço efetivamente o jornalismo, então eu estava sentindo muita falta disso. Também sentia muita falta de falar português, de ter o contato com o português, porque hoje a minha vida é 100% em francês ou em inglês, e eu tava sentindo muita falta da questão do português. E o terceiro, eu queria muito falar de maternidade, me reconectar com outras mães, saber como elas fazem, né, como que a vida delas acontece sem rede de apoio. Então foi daí que surgiu o projeto, e eu tô muito feliz com o resultado, muito feliz com o feedback de vocês, e não vejo a hora de continuar. E é isso, acho que é mais ou menos por aí como que surgiu o projeto. A segunda pergunta que eu recebi foi: você fez algum curso para o podcast? Sua voz é muito gostosa. Gente, não fiz nenhum curso para podcast. Quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Um amigo super me ajudou com questões de materiais, que tipo de microfone eu poderia comprar, fone de ouvido, plataforma.
Mas em relação ao formato, eu realmente tive, assim, um brainstorming comigo mesma do que eu queria, meu propósito, como eu tinha visão disso tudo. E acabou que surgiu dessa forma, assim, na tentativa e erro, sabe? Mas, assim, curso em si mesmo, não. Em relação à minha voz, é o melhor elogio que eu posso receber, porque eu não sei se é porque, na verdade, eu ouço a minha voz muitas vezes, como eu falei lá na introdução, eu vou ouvindo e reouvindo o episódio 1000 vezes, assim, pra ver se tá tudo certo, tudo bem. Então, chega uma hora que eu também tô cansada da minha voz. Então pode ser isso, mas algumas pessoas me relataram isso. A sua voz é muito gostosa, parece um veludo, eu adoro te ouvir. Então, muito obrigada pelo elogio. Fico muito feliz e, enfim, minha perspectiva é muito diferente disso. Eu não gosto de me ouvir, mas talvez seja uma coisa assim, quem gosta de se ouvir, né? A pergunta 3 fala um pouco sobre você, seu marido e seu filho. Bom, tem post lá no feed no Instagram falando um pouquinho sobre mim. Em geral, meu nome é Giovana, eu sou de São Paulo, moro em Montreal há 8 anos, já morei na França 1 ano, já morei na Inglaterra 1 ano. Tenho 32 anos, sou casada há quase 10 anos com meu marido. Tenho um filho de 20 meses agora, né? Julho de 2025, 20 meses. Eu sou jornalista de formação, então me formei lá em São Paulo, fiz pós-graduação aqui em Montreal e trabalho hoje como gerente de comunicações e marketing numa empresa americana de educação. Então, assim, nada a ver com podcast. Tirando isso, porque o Canadá é uma pergunta que eu recebo muito e talvez seja um gancho também, a gente morou na Inglaterra e a gente amou. Bom, a gente se conheceu na Inglaterra, conheci meu marido na Inglaterra. E depois que eu terminei minha faculdade, eu tava meio que livre pra ir pra qualquer lugar. E ele me chamou pra ir pra França, mas eu não gostei de morar lá. Polêmica agora, mas eu não gostei muito dos franceses em geral, não me senti muito acolhida, apesar de amar a França. Em geral, comida, turismo, eu não me senti muito bem lá morando, sabe? Não me senti muito acolhida. Então eu falei pro meu marido que eu não queria morar lá, assim, por muito tempo, pro resto da vida. E aí veio a ideia de vir pro Canadá, porque eu não sei se até hoje, mas na época o Quebec e a França tinham um acordo e era mais fácil a gente ir para Quebec, né, pra província de Quebec, sendo francês. E foi isso que aconteceu, estamos aqui até hoje. Então é isso, basicamente, sobre mim. Eu tenho uma rotina bem corrida, né, a gente não tem rede de apoio aqui, a família do meu marido está na França, minha família está no Brasil, a gente dá conta de tudo, mas é uma rotina também muito gratificante, porque aqui no Canadá a gente tem uma liberdade surreal comparado com o Brasil, a gente faz muitas coisas durante a semana, a gente tem um horário bem flexível de trabalho, então acaba que a gente consegue ter uma qualidade de vida muito grande. Pergunta 4. Conta mais sobre a sua gravidez no Canadá, como foi? E o parto? Gente, essa pergunta daria um episódio inteiro de podcast, porque foi tão caótico que eu tenho, vários detalhes, muitas histórias pra contar. Mas eu vou tentar resumir aqui. A concepção do meu filho foi muito rápida, foi na primeira tentativa, depois de um momento planejadíssimo, então foi super planejado. Sempre soube que ia ser um menino, já tinha nome, o nome dele é Adam. E o primeiro trimestre foi muito difícil, como pra maioria das mulheres, um enjoo, uma náusea que não passa. Assim, passou a semana 14, virou o jogo e foi tudo muito leve. A gente foi pra França, pra Portugal, encontramos as nossas famílias e foi muito, muito leve, foi muito gostoso. Já o terceiro trimestre, quando eu cheguei na semana 28, 29, eu comecei a sentir uma pressão no peito, com muita dificuldade de respirar, fui aguentando, achando que era o Adam, que era grande, fui no médico, a médica pediu um ultrassom, que eu nem cheguei a fazer, porque não deu tempo. Eu sou muito forte pra dor, fui aguentando muito tempo, e chegou num dado momento que eu não conseguia me respirar, então a gente foi pro hospital e eu já fiquei na UTI. Eu tive o derrame pericárdico, que não descobriram a causa, não foi viral, não foi autoimune, não acharam nada, fizeram muitos exames e ainda não se sabe direito o que aconteceu. Acham que pode ser um vírus, acham que pode ser uma doença autoimune muito rara, que eles não sabem ainda o que pode ser. Mas eu fiquei uma semana internada na UTI sozinha, dormindo sozinha, então foi muito difícil, e sozinha não porque meu marido não podia
mas porque tinham horários que você podia frequentar a UTI, não podia dormir lá, então foi muito difícil pra gente. Não é um trauma que eu carrego, mas é uma coisa que eu preciso vigiar muito de perto a partir do que aconteceu, sabe? Então, minha gravidez em si tiveram momentos muito positivos, muito bons, mas momentos muito ruins também. E aí, isso aconteceu em setembro, meu filho nasceu em novembro. E o parto dele também não foi um parto tranquilo. Ele era um bebê bem grande. E eles, por conta disso tudo que aconteceu, né, do derrame pericárdico, eles não queriam que fosse uma cesárea, devido, né, nisso tudo, que é o medo da cirurgia e tudo mais. Então a gente queria tentar um parto normal. Não queriam que a gente chegasse até 40 semanas para evitar um parto muito doloroso, porque ele era um bebê muito grande. Ele nasceu com quase 4,2 kg. Então, não tive diabetes gestacional. Ele só era bem grande mesmo, mas eu sou uma pessoa alta, meu marido também, nossos pais também. Então, a gente já sabia que o Adam ia ser um bebê muito grande. E, enfim, no final das contas, acabou sendo uma cesárea. A gente marcou uma indução que não deu certo, muito dolorida. Fiquei 40 horas em trabalho de parto, até eu pedir pra ir uma cesárea que eu não aguentava mais. Então, no final, foi uma cesárea de qualquer forma. E foi isso, assim, não foram processos... Os processos não foram nada lineares. Um parto foi um parto bem difícil. Mas a gente passa por isso e hoje eu entendo, assim, que tinha que ser dessa forma. Infelizmente, né, mas era pra ser, faz parte da minha história. E eu não desejo isso pra ninguém, mas é isso que aconteceu comigo. E é uma coisa pra gente sempre ficar de olho, né, pra vida, nisso tudo. Pergunta 5. Qual foi o momento mais marcante da maternidade até hoje? Nossa, são muitos, né? Quem é mãe sabe, são muitos. É o primeiro mamãe, o primeiro sorriso... Mas assim, eu acho que até hoje, não sei se vai existir algum outro, mas eu acho que até hoje o parto, né? Quando a gente olha finalmente a carinha do nosso filho, principalmente no meu caso, que foi uma gravidez difícil, que eu quase morri, quase perdi meu filho, um parto muito longo. Eu acho que quando eu finalmente vi meu filho, eu chorei muito, porque eu tava muito cansada, muito exausta, e com muitos medos, muitas aflições ali no momento. Então, acho que qualquer mãe não esquece a carinha do filho a hora que vem pro braço, né? Independente da via de parto. Então, eu nunca vou esquecer desse momento. Com certeza foi o mais marcante, apesar de nunca ter esquecido, né? Como eu falei, os primeiros sorrisos, quando chama a mamãe, quando dá abraço, quando dá beijo, quando fala te amo. Eu acho que é uma coisa que é sempre muito marcante. Pergunta 6. Sobre os sustos de choque da cultura com seu marido. Pois é, uma coisa que eu não mencionei lá quando eu falei sobre mim, né? O meu marido é francês, de origem árabe. Os pais dele são marroquinos, imigrantes, então eles imigraram do Marrocos para a França e ele nasceu lá. Então ele tem um misto de cultura, né? Da cultura francesa, que foi onde ele nasceu, cresceu, com a cultura marroquina, que são dos pais, que é muito forte na vida dele. Teve bastante choque cultural, bastante, em relação à questão alimentação, questão da própria religião, né? Meu marido é muçulmano, mas ele exerce, mas é ele com ele, sabe? Eu comigo, ele com ele. E não vou falar que a religião foi um choque, mas eu acho que tudo que envolve religião sempre é um choque quando é diferente pra você. Então a questão do Ramadã, por exemplo, ele fica 30 dias jejuando durante o dia e ele só come à noite. Então no começo foi um choque, porque eu não sabia lidar direito com aquela situação. Hoje em dia é muito natural, mas acaba que impacta todo o fluxo da casa, né? Assim, não pode sair pra almoçar. Quando acontece durante o verão é difícil ficar fora de casa por conta do sol, não pode nem beber água. Então acaba que esses choques aconteceram muito lá no começo. E também uma curiosidade, a gente casou na França, e a gente casou na tradição marroquina. Então eu tive 7 vestidos, 8 vestidos. Contando o da noiva, né? O branco. Então, tudo isso foi um choque. A questão do menu, da festa, tudo isso foi um choque. Que hoje eu dou muita risada com minhas amigas, mas na época foi realmente assim: meu Deus, o que está acontecendo? Hoje eu sou muito grata, porque eu acho muito rico ele ter essa cultura árabe, a cultura da França, eu ter a minha, que a gente vai passar tudo pro nosso filho, inclusive os passaportes e cidadanias, né? Então, tudo tem um lado bom. Mas eu acho que foram vários sustos, assim, de nossa, que diferente, nossa, como assim? E até hoje algumas coisas ele me explica, ou quando eu questiono algumas coisas ele tenta explicar a maneira que ele pensa.
Mas eu acho que vai ser sempre assim, sabe? Uma coisa, nossa, como assim? Porque a gente é bem diferente na questão cultural. Pergunta 7. Do que você sente mais falta do Brasil? Gente, lógico que é da família, dos amigos. É muito difícil, né? Ficar longe das pessoas que a gente ama. Principalmente da mãe, do pai, do irmão, vó, sabe? Pessoas que eram tão próximas de você. Mas eu acho que é mais o calor humano das pessoas que você nasceu ali. Nasci, cresci no Brasil, fiz faculdade no Brasil, então fui sair do Brasil já adulta, né? Então todo esse período da minha vida eu fiquei no Brasil e eu sinto muita falta das pessoas. Da comida também, não vou mentir, mas eu acho que da comida que eu consigo encontrar, sabe? Eu consigo encontrar uma boa comida brasileira ou até fazer. Nenhuma coisa que eu sinto tanta falta. Mas também sinto muita falta do calor, apesar do verão aqui em Montreal ser muito bom e muito calor, o inverno é bem rigoroso e bem tenso, né? Então, às vezes, eu sinto muita falta do calor do Brasil também. Mas, majoritariamente, das pessoas. Pergunta 8. Como você acha que seria criar o Adam no Brasil? Eu nunca desenhei esse cenário. Nunca, porque nunca passou na minha cabeça voltar pro Brasil com ele. Pelo menos não nesse momento, sem uma grande necessidade familiar. Mas assim, eu acho que no ponto positivo, o contato com a família, com os avós, com os tios, com os amigos, filhos de amigos, seria muito incrível ter isso no cotidiano. Mas seria só isso. Eu acho que o lado positivo da balança seria isso. O lado negativo, nesse momento, me pesa muito, que é a questão da segurança, da rotina engessada. Pelo menos morando em São Paulo, eu vejo que a maioria das pessoas não tem uma grande vida de rotina, vida social mesmo, durante a semana, principalmente com criança, porque sai do trabalho muito tarde, busca muito tarde, a criança fica integral na escola, os pais trabalham, meio que assim, o fluxo segue dessa forma. E hoje eu tenho segurança, eu ando na rua sem me preocupar, se eu sair com as minhas amigas, eu posso voltar tarde, que nada vai me acontecer. A rotina é muito flexível, não é nada engessada, eu consigo fazer várias atividades na semana, porque eu tenho um horário flexível, meu filho fica menos na escola. Então, hoje a minha balança não pesa mais positivamente pro Brasil. Mas eu acho... Então, eu não consigo desenhar muito bem esse cenário. Mas eu acho que, de forma geral, seria mais realmente o contato com a família, com a minha família, né? Ter meus pais mais próximos, mais ativos, ter uma rede de apoio, que é uma coisa que hoje a gente não tem aqui. Pergunta 9. E são 11, tá? Assim como são 11 episódios, selecionei 11 perguntas pra gente responder. Então, a gente já tá chegando no fim. Me emociono muito com todos os episódios. Como você faz? Gente, é uma resposta sincera. Aqui é sobre escolher histórias reais e se conectar de verdade com quem tá falando. Então, eu amo minhas convidadas, eu amo a troca que a gente tem. Eu seleciono a dedo cada uma delas. Acho que todo mundo tem uma história interessante pra compartilhar, mas não é sempre que a gente consegue ter uma conexão. Então, eu sinto isso com todas as minhas convidadas. Elas choram nos episódios, às vezes eu corto, às vezes eu deixo. Porque a gente sente muito. E quando é de verdade, quando é real o que você faz, quando um projeto não tem intenção financeira ou um outro viés, um outro objetivo, não tem como dar errado. Quando você coloca coração e verdade no projeto, não tem como dar errado. E eu fico muito feliz que eu recebo bastante gente falando que se emociona, que amou o episódio, que se identificou. Porque é esse o meu objetivo, assim, ser um colo para outras mães. E que outras mães se identifiquem pra saber assim, olha, não tô sozinha nessa. Ninguém tá sozinha, a gente tá todo mundo no mesmo barco. Então eu fico feliz, obrigada por compartilhar isso, porque é o meu maior objetivo, emocionar, dar uma lição, um colo, um abraço e fazer tudo isso com muito carinho e verdade. Pergunta 10. Pretende fazer vídeos ou fazer videocast? Pretendo, tá? A primeira temporada eu não fiz, porque, como eu mencionei lá, foi um projeto engatinhando, que tá engatinhando ainda. Mas eu quero muito fazer videocast nessa segunda temporada. Publicar bastante Reels no Instagram, no TikTok. Não sei se no YouTube a gente vai ter a entrevista completa, mas vou ficar muito feliz, assim, de ter alguns pedacinhos em vídeo, para que as pessoas também vejam, né, as convidadas, né, e consigam se identificar ainda mais com vídeo e não apenas com uma foto. Então sim, tá nos planos, eu só ainda não sei como que eu vou fazer direitinho.
Pergunta 11 e a última. Pretende fazer mais temporadas do Colo de Longe? Sim, pretendo. E não só pretendo, como vai ter. E eu já vou te dar um spoiler aqui. Em setembro a gente tá de volta, tá? Segunda temporada do Colo de Longe vem em setembro. E a nossa mala já tá pronta pra rodar o mundo inteiro. Vai ter Austrália, Polônia, Alemanha, Croácia, Bélgica, Singapura, Malta. Ufa, não vou dar mais spoiler, já dei muitos. Mas a terceira temporada já tem data, que é 2026. A gente vai começar o ano com pé direito, com a terceira temporada de Colo de Longe. E já vai ter convidada muito legal. Já estou aqui em contato com várias delas. Então, só que deixando assim um spoiler, falando muito, mas não falando muito, tá? Tem que acompanhar pra saber mais sobre. E é isso, gente. Assim a gente fecha oficialmente a primeira temporada do Colo de Longe. Eu comecei esse projeto achando que ia ser só um podcast, e ele acabou virando um espaço que eu me reencontrei, me desafiei e principalmente me conectei com vocês. Obrigada por cada play, cada mensagem, cada história que vocês compartilharam comigo. Obrigada por segurarem minha mão mesmo de longe. Agora a gente se vê em setembro, na segunda temporada. Enquanto isso, me segue nas redes para acompanhar as novidades. Se você gosta do Colo de Longe, compartilha com uma amiga e deixa lá 5 estrelinhas no Spotify, porque isso me ajuda muito a continuar crescendo. E claro, fica aqui meu abraço apertado. Um beijo e até setembro.